Olá, eu sou Jamile Nascimento Santos e, juntamente com a professora doutora Elis Cristina Fremengue, nós realizamos este estudo com a temática A Intencionalidade da Fundação Odebrecht em atuar na educação dos jovens campesinos. Esse estudo ele faz parte da nossa dissertação Conexões Atlânticas e as controvérsias entre educação rural e educação do campo na Casa Familiar Rural de Grapiúna, Bahia, que foi defendida no programa de pós-graduação em História na UESC, aqui na Bahia e no nosso Brasil. O objetivo, dessa investigação é justamente investigar as propostas e as ações educativas da Fundação Odebrecht implantadas na Casa Familiar Rural de Grapiúna. A Casa Familiar Rural é o meu objeto de pesquisa, mostra aí nessa imagem aí abaixo, e o locus desse objeto, ele está situado no Baixo Sul da Bahia, como mostra a imagem, o mapa aí do lado, na cidade de Grapiúna. Então, vale ressaltar que a Casa Familiar Rural ela é uma escola, ela foi idealizada e fundada pela Fundação Odebrecht, e o problema dessa pesquisa é justamente entender quais os propósitos do projeto educacional da Fundação Odebrecht na Casa Familiar Rural de Grapiúna, Bahia. E para isso, nós seguimos com algumas questões que nortearam essa pesquisa, tipo, por que a Fundação Odebrecht resolveu atuar na educação dos jovens do campo? Quais as controvérsias que giram em torno da educação do campo e Casa Familiar Rural de Grapiúna? E para alcançar esses objetivos, nós utilizamos diversas fontes, inclusive vídeos, depoimentos, e que consta no site da Fundação Odebrecht, de toda a comunidade escolar, e dentro dessas fontes nós identificamos logo de primeira que a Casa Familiar Rural de Grapiúna ela utiliza a pedagogia da alternância com profunda sinergia dos princípios da educação do campo, e esse projeto foi inspirado nas instituições surgidas na França. Então, nós dialogamos, decidimos, primeiramente, entender o processo histórico que levou os camponeses a conquistar a educação do campo e depois fazer uma conexão pela França a fim de conhecer como se deu o processo de implementação da Casa Familiar Rural para assim chegar no objetivo dessa pesquisa. Então, vamos lá. Sobre a educação rural no Brasil, foi um período que caracterizou pela adoção do ruralismo pedagógico pelo Estado brasileiro, foi um período de exploração, de dominação dos camponeses para a entrada do capital no campo, mas também nós apresentamos a resistência dos camponeses por educação, que era pensada para eles, que levava em consideração todas as suas especificidades, e, lógico, nós destacamos o mestre Paulo Freire como modelo de educação libertadora. E aí nós identificamos a luta dos movimentos camponeses por educação do campo, onde apresentamos a crescente atuação política dos movimentos sociais na defesa de uma concepção de educação que fosse pensado pelos trabalhadores organizados no campo e que levasse em consideração, que levasse em conta esses sujeitos, as suas condições materiais de vida, as suas subjetividades, as suas culturas, os seus costumes, E esse movimento levou à conquista da educação do campo, que vem contra as ideias da educação rural. Então, assim, fazendo esse paradigma, esse paralelo sobre educação do campo e educação rural, nós identificamos que a educação do campo ela concede para o campo uma perspectiva de educação como transformadora. E essa educação ela foi construída a partir da década de 1990 pelos próprios movimentos sociais de trabalhadores do campo e especificamente pelo movimento dos trabalhadores sem terra, pelo MST, algo que a gente não pode esquecer. Então, ficou claro com essa pesquisa que a educação do campo é uma luta dos camponeses, e a Casa Familiar Rural de Grapiúna, que foi surgida E a Casa Familiar Rural, não de Grapiúna, A Casa Familiar Rural, que foi surgida na França em 1935, também é uma luta dos camponeses. Fazendo um breve resumo da história, a agricultura francesa, nessa época, passava por grandes crises
e, além disso, a educação formal. A sua proposta de ensino estava voltada para o meio urbano, sendo incompatível com a realidade dos jovens do campo. E aí surge a Casa Familiar Rural, uma iniciativa que contou com a participação de agricultores, líderes sindicais, igrejas, e aí foi formulada uma proposta pautada com as preocupações, né, de oferecer aos jovens uma formação alternativa e que estivesse de acordo com sua realidade. E por aí a gente percebe que essa educação ela difere do ensino formal, porque ela propõe uma formação voltada para as buscas de respostas às necessidades locais. E, ao mesmo tempo, uma educação que possa ser compatível com a realidade dos jovens e suas famílias, né? Então, para atender essas preocupações, é elaborado um currículo que tem o máximo de aproximação com a realidade vivida, né, desses jovens, sendo o mesmo elaborado com a participação dos pais, monitores, jovens, né, matriculados na Casa Familiar Rural e com a comunidade. Por aí a gente vê que o objetivo não é apenas a formação pessoal do sujeito, mas também o desenvolvimento do meio. E como método, né, eles utilizavam a pedagogia da alternância, em que os jovens ficavam uma semana na escola aprendendo as questões teóricas e 3 semanas em casa, quando eles colocavam em prática aquilo que eles aprendiam na escola. E o sucesso da casa foi grande, ela se expandiu para Itália, Senegal, chegou no Brasil, né, primeiramente no Nordeste, e em 2007 ela chega aqui em Grapiúna. Então, após essa compreensão, nós fizemos uma análise das fontes da Casa Familiar Rural de Grapiúna e identificamos muitas contradições. E é o que nós vamos ver aqui agora no slide. Então, a Casa Familiar Rural de Grapiúna ela é conhecida pela sigla CFRI, nomeada como Organização Civil de Interesse Público, OCIP, de natureza educacional, localiza-se até os dias atuais no quilômetro 10 da rodovia Ituberá-Camamu, BA-001, zona rural do município de Grapiúna. Olhe só a contradição. Ela é constituída como associação civil sem fins lucrativos e faz parte do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade PDCIS, coordenado pela Fundação Odebrecht, em conjunto com as plantações Michelin da Bahia Limitada. Então, por aí podemos perceber a primeira contradição. Ela não é uma iniciativa, nem foi idealizada pelos camponeses, né? Então, existia um interesse da Fundação Odebrecht em atuar na educação dos jovens campesinos. A fundação tem relação direta no Baixo Sul, pois seus líderes possuem fazendas no Baixo Sul e necessitava de mão de obra. E como jogada de marketing, para conquistar novas oportunidades de negócios, para conquistar inserção fiscal, captação de recursos públicos e, lógico, com proposta de responsabilidade social corporativa, a fundação ela foi abrindo espaço para entrar na essência da sociedade civil de diversas formas, né? E eles espalham suas marcas com ação de caráter social público e, lógico, melhora a sua imagem e ganha mais com isso. E aí, por aí a gente vê que eles criam o PDCIS, o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado e Sustentável, com foco na atuação da região do Baixo Sul da Bahia. Eles apoiam o surgimento de uma nova geração de jovens protagonistas e multiplicadores, né, multiplicadores de conhecimento para as famílias desses jovens e para as comunidades. E aí, dentro do PDCIS, eles idealizaram 4 escolas, e para Igrapiúna temos a Casa Familiar Rural, e que essa escola está ligada à cooperativa de Palmito, uma cooperativa também faz parte do PDCIS criado pela Fundação. Observe que tanto a Casa Familiar Rural quanto a cooperativa de Palmito faz parte do programa, né? E o papel dos jovens como multiplicadores de conhecimento é adquirir sócios. Veja só o que diz esse depoimento desse pai. Hoje,
Débora e a família comemoram junto a entrega das primeiras 150 hastes de palmito de pupunha. Confesso que acabei me convencendo diante dos argumentos dela. Acreditava que era uma cultura que dava muito trabalho e não seria rentável. Hoje, estou surpreso, feliz e acredito que valeu muito a pena, declara o pai da jovem. Nesse ano, por meio do financiamento conquistado junto à família, Débora, que cursava o último ano de formação da Casa Familiar Rural de Grapiúna, prepara-se para a implementação da nova área. Então, a Casa Familiar Rural leva os alunos, a comunidade, a uma nova cultura, convence as suas famílias, convence a comunidade a produzir e essas famílias, né, recebem financiamento para isso. E aí os agricultores vendem o seu produto para onde? Para as cooperativas da própria fundação e ainda são os responsáveis por toda a propaganda, como mostra essa imagem, né, que também está disponível em todos os sites da Fundação Odebrecht. Então, a Casa Familiar Rural de Grapiúna, ela é uma unidade de ensino que oferta curso de educação profissional técnico de nível médio em agronegócio. Aí encontramos uma outra contradição, né? Integrado ao ensino médio, apresenta como missão formar filhos de agricultores familiares, contribuindo no desenvolvimento de uma nova geração de empresários rurais com a cultura cooperativista, promovendo a inclusão socioprodutiva e a sua efetiva realização na atividade rural. Os jovens em formação, eles recebem ensinamentos técnicos que contribuirão para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade das lavouras, minimizando os impactos ambientais com a utilização de tecnologias limpas de baixo consumo de carbono. É algo retirado do plano de ação da própria Casa Familiar Rural. E por aí a gente identifica, né, que ofertar curso técnico em agronegócio e formar jovens empresários rurais manter a subordinação do campesinato com modelo de educação bancária. Essa educação pretende explorar a classe trabalhadora, né, atendendo à demanda do capital e estimulando o marketing empresarial, o individualismo, o empreendedorismo. E a gente ressalta que, para ser contemplado dentro dos princípios da educação do campo, é necessário a formação humana integral. É necessário uma finalidade de libertação, né? Uma libertação de toda a comunidade, apoiado nos ideais da pedagogia do oprimido. A gente retoma as ideias e os princípios de Paulo Freire. E, por fim, a gente concluiu que a Casa Familiar Rural é uma estratégia cujo objetivo é totalmente diferente das casas familiares rurais surgidas na França. Embora utilize a metodologia e os instrumentos, ela faz parte do projeto educacional da Fundação Odebrecht, que visa manipular a população, inserindo no projeto societário burguês. Os jovens são treinados a se comprometer com os valores e os princípios da organização. As pequenas empresas rurais, que são os agricultores, eles são formados pela instituição, pelas casas familiares rurais, né, para serem mão de obra apta a trabalhar para as grandes empresas, para as grandes fazendas existentes na região. Pode ser percebido, a partir dos documentos analisados, que os jovens, os pais, a comunidade e a natureza, na concepção da Fundação Odebrecht, são apenas produtos, mercado de consumo e exploração. As matas do Baixo Sul passam a ser matéria-prima, porque a Fundação tem a visão capitalista, diferente da visão da educação do campo, pois as diretrizes operacionais desta vê a terra como fonte de vida. A proposta educacional da Casa Familiar Rural não condiz com os princípios da educação do campo, assim, ela pode ser nomeada como parte da educação rural, por suas propostas estarem relacionadas ao latifúndio empresarial do campo e está dentro dos princípios da tecnologia empresarial Odebrecht. Aí a gente agradece pela oportunidade. Essas são as nossas fontes.
e muito obrigado